E jogo, Edu, primeiro, com uma necessidade de resposta imediata do Cruzeiro. O tempo não espera, a classificação também não espera. Depois de um recado ruim no fim de semana, a derrota no Superclássico, virou jogo de decisão, virou jogo de final, Edu. É uma final. Uma final, assim, em meio à fase de grupos, mas é porque o grupo está embolado, né? São 3 equipes com 6 pontos. Nesse confronto especificamente, no direto, que é um critério de desempate, o Cruzeiro está perdendo para a Católica, porque os chilenos venceram aqui em Belo Horizonte. E Cirilo, falar em mudanças do time do Cruzeiro, eu vou apontar uma. Fagner volta à lateral direita. Porque qual outra mudança vai ser feita? Sendo muito sincero, do time que jogou o Clássico, não tem outra mudança a se fazer. A principal é de postura, né? É o Cruzeiro mudar a postura, jogar com uma maior concentração, é uma Copa. Pode ter certeza que a Católica vai jogar o jogo da vida, porque sabe que se vencer dá um passo enorme para uma classificação. Num grupo que talvez eles imaginassem uma terceira colocação, uma dificuldade ainda maior. Então, a maior mudança do Cruzeiro para esse jogo precisa ser de postura. A outra, eu acredito que seja o Fagner na lateral direita e o Cruzeiro pronto para enfrentar esse adversário. Vamos saber do Rubens Júnior, detalhes do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola ao vivo, direto de Santiago, a Itatiaia lado a lado com o futebol mineiro neste meio de semana nas competições Conmebol. Rubens Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando horário aqui no Chile, em Santiago, a Itatiaia já abrindo o seu microfone forte, já respirando esse jogo que tem caráter decisivo para esta quarta-feira, 11 horas da noite, hora de Brasília. E neste momento, 20 graus a temperatura em Santiago. São 5 horas e 46 minutos. Estamos no fuso, né? 1 hora a menos. A expectativa de onde a Itatiaia fala neste momento é para a chegada da delegação do Cruzeiro dentro de mais 2 horas. Essa é a previsão. A delegação que deixou a toca no início da tarde e num traje, né, Cirilo, espetacular, traje completo da Taylors, né, que é uma empresa de Belo Horizonte que vestiu os jogadores do Cruzeiro para esse jogo a caráter, né, tão decisivo que é o Cruzeiro, que tenta pelo menos, né, vingar o jogo de ida que teve no Mineirão contra a Católica. A delegação tem 25 jogadores. Vocês falaram tudo e a respeito principalmente das possíveis mudanças, né? A possível mudança na lateral direita, a volta do Fagner, que já vem sendo preservado, não foi só para o Clássico, mas o Fagner vem tendo esse controle de carga. O Cruzeiro que tem nessa relação a ausência do Bruno Rodrigues, um edema. O Cruzeiro tem todo o cuidado com relação ao atleta pelo histórico que ele tem, né, de lesão. Quando veio do Palmeiras, não veio com a delegação. E por outro lado tem as novidades do Chico da Costa, que não ficou à disposição para o jogo contra a equipe do Atlético, e também do Japa para o meio campo. É mais uma opção, Japa que não foi relacionado não só para o jogo contra o Atlético, mas também contra o Boca pela Copa Libertadores. É página virada acima de tudo, esse é o discurso. O Cruzeiro sabe desse jogo de 6 pontos que tem contra a Católica. A equipe chilena está animado, né? Tá animada e trabalha e vem, né, durante a semana, a expectativa para um bom público também na Claro Arena, que é um estádio de 1988, mas passou por um processo de reforma. E que reforma, viu, JVC? Cerca de 50 milhões de dólares investidos, foi reinaugurado na última temporada, tem a capacidade aí para 25 mil torcedores, um estádio bem moderno e que tem o gramado sintético. E, segundo informações que apuramos, é um sintético onde tem, né, a parte moderna que se aproxima até mesmo um pouco da grama natural. O Cruzeiro que fez alguns trabalhos também no seu gramado sintético que tem na Toca da Raposa. São 5 horas e 48 minutos aqui no Chile. Cruzeiro daqui a pouco pintando na área, JVC. Beleza, Rubem Júnior, Cruzeiro já na área em Santiago, no Chile. Edu, falando do caráter decisivo do jogo, você falou que não acredita em mudanças impactantes, além dessa citada da lateral direita. O Cruzeiro tem que fazer para sair
um resultado positivo, né? Sai com uma vitória lá, porque o empate vai deixar o Cruzeiro atrás desse adversário, né? Da Universidade Católica. Então o Cruzeiro vai para vencer o jogo, né, Edu? Tem que ir para vencer o jogo, Cirilo. Não tem outro resultado para o Cruzeiro, até porque perdeu o primeiro jogo para a Católica aqui. E o confronto direto, como eu disse, é um critério de desempate. O Cruzeiro é melhor que a Católica, perdeu o jogo aqui porque não entendeu ali, talvez, o cenário da partida. Teve próximo de marcar os gols, perde os gols, o adversário chega 1, 2, 3 vezes e acaba surpreendendo. Então o Cruzeiro tem que ser um time mais eficiente, mais eficaz e, como eu disse agora há pouco, mudar de postura, cara. Mudar a postura, entender a importância e o tamanho, o peso desse jogo. Cara, o Cruzeiro volta à Libertadores depois de tanto tempo, né? Não pode ficar de fora do mata-mata por conta de vacilos na fase de grupos e num grupo tão difícil como é esse, com Católica e Boca. Então, é ir ao Chile, pode ser gramado natural, gramado sintético, lá no Chile tem de tudo. O Cruzeiro tem que vencer. Vou chamar o Rubens Júnior para mais notícias do Cruzeiro ao vivo de Santiago. Fala, Rubens. Ao vivo, horário em Santiago, 5h55. Cirilo, a gente comentava sobre a maratona que o Cruzeiro teve no mês de abril, com 9 jogos, e teve apenas 2 derrotas, uma delas para a Católica, outra para o São Paulo. Um aproveitamento espetacular do técnico Arthur Jorge, até por isso o Cruzeiro entra em campo, né, para buscar uma boa vitória contra a Católica aqui, até porque depois tem mais uma maratona pesada, né, envolvendo aí Copa do Brasil também, Campeonato Brasileiro, já tem, né, no próximo sábado Bahia, aí na outra semana tem o Palmeiras, depois tem a equipe do Boca no dia 19 em La Bombonera. O Cruzeiro que tem no final do mês fechando a sua participação na fase de grupos da competição e para isso tenta a vitória aqui no Chile também contra o Boca para ter um conforto na última partida contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Vamos aos relacionados, jogadores que desembarcam daqui a pouco em Santiago: goleiros Otávio, Marcelo Heráclito e Matheus Cunha, zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Djalba, laterais Kaique, Cauã, Moraes, Fagner e William, meias Christian, Gerson, Romero, Lucas Silva, Japa e Matheus Henrique, Matheus Pereira, atacantes Arroio, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Sinesterra, Neiser e Wanderson. E a gente sabe da grande audiência que tem a Itatiaia, né, em cada canto deste mundo, muita gente também deixando o BH e vindo aqui para o Chile. O preço do ingresso tá R$215 e o torcedor tem que ficar atento porque precisa fazer um cadastro no portal chileno de registro nacional de torcedores e também tem a biometria facial. Agora são 5h57, estamos aqui à porta do Hotel Sheraton, onde vai chegar a delegação do Cruzeiro, esperando os 25 jogadores, todo o staff e no traje completo, Cirilo.